nosso Senhor Jesus Cristo. Tem um probleminha nessa lâmpada aqui. Não sei como é que está a imagem aí. Tá boa? Vamos abrir nossas Bíblias. Isaías 55. Cheirinho de queimado. Isaías 55, versículo 6. Avisando os irmãos de Pelotas. Dia 3, nesse sábado, eu estarei aí para o culto de Santa Ceia com os irmãos aí no Monte Bonito, né? E dia 4 nós temos a Santa Ceia do Senhor aqui no Tabernáculo de Sapucaí às 17h30. Dia 10, a gente mudou, era no dia 3, agora para o dia 10, em Santa Maria da Boca do Monte, teremos culto de Santa Ceia lá no tabernáculo. Vamos, Isaías 55. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. E se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos pensamentos os meus pensamentos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a minha palavra, que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Porque com alegria saireis, em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, em lugar da sarça crescerá a murta. O que será para o Senhor por nome e por sinal eterno que nunca se apagará. Nosso querido Deus, quando nós viemos na tua casa, nós viemos para adorar, louvar. Também temos as nossas necessidades, os nossos pedidos, Senhor, diante de ti. Pai, ajuda cada um dos teus filhos e ajuda a mim aqui nesta noite. Enquanto, Senhor Deus, tento ler algo e falar de ti. Toma esse pouco de pó nas tuas mãos e usa como o Senhor queira usar. Em nome do Senhor Jesus é o que te pedimos. Amém. Poder assentar, meus irmãos. Isaías 55, versículo 6 ao versículo 13. Né? É uma escritura muito importante, né? O Senhor Deus diz que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. E como o céu está mais alto do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, né? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Não é isto maravilhoso? Ele disse, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não volta vazia, né? Ela faz aquilo que lhe apraz. A palavra, ela manifesta, né? A palavra é vida, a palavra é Deus, né? Como diz o grego, zoe, a vida de Deus. É que nós precisamos ter essa vida em nós. É um assunto um pouco estranho, mas na verdade nós estamos vivendo em um tempo, né? O assunto é a igreja atacada com loucura, loucura, demência.
nós vivemos nesse tempo, o tempo que nós estamos vivendo, né? E você sabe que o profeta de Deus, ele pregou, ensinou sobre esse assunto em muitas mensagens, principalmente demonologia, estado físico, estado religioso, né? Espíritos sedutores, doenças e aflições, ide dizer aos seus discípulos. Nos selos ele trata sobre isso também, né? Moisés, no finalzinho do seu ministério, ele também falou sobre o Monte Ebal e o Monte Gerizim. Ele falou sobre o resultado da semeadura da desobediência e da obediência. Obediência à sua palavra, né? Não é obediência a guardar o sábado, a guardar um dia, nada disto, né? Porque Deus sempre avançou, né? A coluna de fogo, quando ela começava a se mexer, ou a nuvem, e ela começava indo, o povo já ia desarmando as suas tendas e caminhando, como o pastor Mendes pregou nesta manhã. Mas nós vamos tocar em alguma coisinha aqui. Vamos também usar a mensagem de espírito sedutor e de demonologia, né? Demonologia são ensinos sobre espírito, né? Sobre demônios, né? E falando também sobre o poder das palavras. Você sabia que a palavra tem poder, né? Os céus e a terra foram criados pela palavra, né? Deus falou e vieram à existência. As nossas palavras também são espírito, né? E a palavra de um pai tem poder, a palavra de uma mãe cuida o que é que você diz para um filho, né? O que é que você chama a sua filha, o que é que você chama o seu filho, né? Você pode colocar uma bênção sobre o filho, você pode também colocar uma maldição sobre esse filho, sobre essa filha. E você tem que cuidar o que você vai falar, porque como mãe você tem poder nas suas palavras, como pai você tem poder nas suas palavras. É como um chefe de uma empresa, ele tem poder na sua palavra. Ele diz não faça, não faz. Não foi o que o centurião disse para Jesus? Eu sou homem sujeito à autoridade. Eu digo para este vai, e ele vai. Eu digo para este aqui vem, e ele vem. Então manda uma palavra e o meu criado será curado. E Jesus disse, em todo Israel eu não encontrei fé como esta. Vai. Poder da palavra. Então a palavra tem poder. O profeta fala que Deus não se esquece. Ele fala no 7º selo, parágrafo 202, Deus não esquece. Ele não esquece suas maldições, nem esquece suas bênçãos, mas toda promessa que ele fez, ele cumpre. Então, há bênçãos e há também maldições. Então Deus nunca esquece, né? Porque ele cumpre a sua palavra. Então você tem poder na sua palavra. Irmão Brana fala também do guarda, ele diz que ele pode ser pequenininho, franzino, mas se ele está fardado, pode ser o azulzinho, e ele chega no meio da rua e os carros param. Por quê? Ele está com a farda. Ele apita e manda seguir, ele segue. Ele está com poder, ele tem poder. Aquela farda é poder, né? Quando você se veste da palavra, você se veste do poder de Deus. Agora, se você chegar ali e fizer isso aí, os carros passam por cima de ti. Se chegar numa rua movimentada e fazer isso aqui sem farda, sem nada, aí deixa a polícia, eles atravessam a caminhonete ali com a sirene ligada ali, tudo, e os carros param, as pessoas param, todos têm que obedecer, eles colocam um cordão se é um acidente. Poder, né? Vocês são poder. Se for um carro particular, aí os outros carros passam por cima. Não tem poder, não tem autoridade.
Jesus disse: eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, para curar enfermos, para expulsar demônio. Ele deu poder à sua igreja. Ele deu poder ao ministério, né, para levar o evangelho, para levar a mensagem. Demonologia 40, espíritos sedutores. Bem recentemente, o câncer foi até mesmo declarado ser uma enfermidade da quarta dimensão, que está em outra dimensão. Certamente que é demonologia. Toda enfermidade é enfermidade da quarta dimensão. O princípio dela. Todas as enfermidades estão na quarta dimensão, onde estão os espíritos, né? Toda doença é um demônio, né? Você não vai tratar bem a doença, ninguém trata bem a doença. A doença se trata com veneno, né? Tem que matar aquilo, porque aquilo ali é morte. Doença é morte, é um sinônimo de morte. Então você tem que tratar ela com veneno, né? Todo remédio tem um veneno para matar a doença, né? Então toda enfermidade é um espírito, né? E a ciência descobriu que são espíritos que estão na quarta dimensão. Mas agora, câncer no corpo ou câncer na alma. Olha só, câncer no corpo e na alma. A alma é o terceiro compartimento. O homem é corpo, espírito e alma. Quando vem esse assunto, o assunto vai puxando, né? O corpo tem 5 sentidos, o espírito também tem 5 sentidos, mas a alma é somente um, é o livre agente moral. Você tem a escolha de aceitar ou rejeitar. Mas há câncer na alma? Sim, existe câncer na alma. Como tem câncer no corpo, no natural, também tem na alma. Satanás perturba a sua alma. São câncer. Você não pode deixar esse câncer alojar-se na sua alma. Todo ensino errado, contrário à palavra de Deus, o profeta diz que é um câncer. Porque o câncer é o quê? É um demônio. No parágrafo 54 da mensagem Unidade, o profeta diz que tudo aquilo que é contrário aos princípios de Deus é o diabo, né? É um câncer. E olha só, então você tem que estar sempre coberto com o sangue de Jesus Cristo. Porque se você tem o sangue de Jesus Cristo na sua alma lavada, esse câncer não vai chegar ali. Se Deus desceu e não ficou só no segundo compartimento, se Deus não é somente a sua razão, porque às vezes você coloca... Deus quer passar por essas avenidas, aí você segura com as suas razões, com os seus pensamentos, com a sua memória, com os seus afetos, até que Deus vai embora de você. Você tem que deixar Deus dominar, né, essa segunda esfera, esse homem espírito. Quando ele descer, você tem que deixar ele dominar. Como ele domina o corpo, ele domina, quando ele vem com o batismo do Espírito Santo, ele domina aquela mulher. E você deseja tanto receber o Espírito Santo, deixa Deus descer. Ele domina aquela mulher ali, ele domina de tal forma que ela tem temor de tirar as pontas dos seus cabelos, ela tem temor de vestir indecorosamente, né? Porque Deus está descendo na sua vida. Aí quando ele chega na segunda esfera, ele chega nos seus pensamentos, na sua razão, nas suas imaginações, você tem que deixar ele dominar aquilo ali, você não pode dominar Deus. Aí quando ele desce na alma, quando ele desce para selar a sua alma, aí você decide se você aceita ele como todo-poderoso, como seu Salvador, como seu Senhor, na sua alma, para selar a sua alma, ou se você o rejeita. Tem muita gente que o rejeita, mas outros aceitam. Aí você deixa que ele vai te dominar ali, né? Ele vai fazer a obra, vai te selar com o seu Espírito Santo.
Então, agora, o demônio pode entrar em qualquer um dos dois lugares, tanto no corpo quanto na alma. Agora, há muitas vezes e muitas pessoas com bons pensamentos e boas pessoas que tentam muitas vezes descansar em alguma teologiazinha que elas tenham, né? Ou algo que lhes fora ensinado desde criança, e ainda assim descobre que em seu ser, dentro da alma, que ainda tem algo que não está correto. Às vezes tem uma teologiazinha que você aprendeu na internet, como Illuminati, essas coisas diabólicas que apareceram. Você sabe que dominou a mente dos crentes? É coisas que vieram do inferno, mas coisas que pareciam ser corretas. Gente, mas só tem uma voz, a voz do sétimo anjo. Depois João, que como livrinho profetiza outra vez, é que você tem que ouvir. Você não vai ouvir outros tipos de voz que você vai ficar confuso. Aí vem o quê? A demência espiritual. Tem a demência natural e a espiritual. E a igreja hoje foi atacada com loucura, de acordo com a profecia do irmão Omar Neville. Ele disse que nos últimos dias, a igreja, o povo seria, os ministros, atacados de loucura, né? Estariam confusos com respeito à mensagem, à palavra da hora. Então você veja, eu estou indo um pouquinho devagar aqui. Muitos aqui essa manhã, sem dúvida, que onde quer que se encontre cristãos reunidos, encontra-se pessoas que têm esses espíritos nela, que elas é indesejável, elas não os querem, dizem, se eu ao menos pudesse parar de mentir. A mentira é um demônio também. Às vezes nós não paramos para refletir, para examinar, né? É como Daniel Curry, quando ele teve aquela trasladação, então ele foi num lugar, numa outra dimensão, no céu, só que ele chegou diante do trono branco e ele chegou no céu e ele disse que queria entrar. Eles procuraram o nome dele no livro e disseram, seu nome não está aqui, mas ele disse, eu fui um grande evangelista na terra, preguei, ganhei milhares de almas, mas seu nome não está aqui. Você pode apelar para o trono branco. E ele disse que se foi, como se fosse num transe. Foi indo ele. E ele entrou dentro daquela grande luz. Agora, ele disse que sempre foi um homem correto na terra. Ele nunca tinha lembrado que ele tinha mentido, que ele tinha feito negócios sujos, errados. Agora, quando ele entrou dentro daquela luz, aí ele enxergou ele. Ele disse, aí eu lembrei que eu disse alguma coisa que não era verdade. É somente você entrar dentro daquela grande luz que você vai lembrar que há coisas que você nunca acertou. É aí que nós temos que entrar dentro daquela grande luz. Não é ficar dentro do átrio, dos átrios exteriores, onde toda pessoa entra, todo crente entra, todo denominacional entra. Você tem que ir até o terceiro compartimento, onde aquela grande luz, a luz da Shekinah está ali. Aí é onde nós nos enxergamos a nós mesmos. Para isso, essa mensagem está nos levando. Terceira etapa é para nos levar até o terceiro compartimento. Senão você é atacado com loucura, com confusão na sua mente, com câncer na sua alma. Não disse o apóstolo São Pedro? Então eles caíram aonde? Na contradição de Coré. Foram pelo caminho de Caim, entraram na doutrina de Balaão e depois caíram na contradição de Coré. Se ao menos eu pudesse parar de cobiçar, somos atacados com esse espírito da cobiça. Não é somente cobiçar uma mulher, aí você cobiça o carro, cobiça a casa do vizinho, do parente, cobiça os móveis que ele comprou novo. É um demônio também.
Aí nós, quando chegamos na luz da Shekinah, descobrimos que ainda não somos convertidos, que tem coisas que tem que sair, essas coisas não entram ali. A mentira, a cobiça, não entra. É onde nós estamos lutando nessa porta, tentando entrar, mas ainda carregamos muita coisa que nós queremos levar para o reino de Deus. Como disse Jó, nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. Nós não levamos nada daqui, nenhum sistema, nenhuma ideia própria. Olha, se ao menos eu pudesse parar com isto ou aquilo, agora, isso é demônios. E agora, eles vêm na forma de religião muitas vezes. Agora, esses espíritos também não vêm somente numa forma de mentira, como um espírito de mentira, vem numa forma de religião, falando a verdade. Aí o irmão Brano ensina, aí você tem que testar esse espírito, você tem que dar-lhes o teste da palavra, porque eles estão, e ver também qual o motivo e o objetivo. Quando você escuta uma mensagem quase que parecida e não caminha junto, você tem que desconfiar. Você tem que dar-lhes um teste da palavra. Porque é meio parecido, mas aquilo ali é câncer. É câncer na alma. Agora, eles vêm na forma de religião muitas vezes. Agora, o irmão Brana falou sobre o estado físico. Hoje, como eu falei que as palavras são espírito, nas instituições para as pessoas que têm problema de colapsos mentais e doenças mentais, estão cheios de pessoas. Por quê? O profeta conta uma história, eu estava escutando a mensagem Além da Cortina do Tempo, escutei várias vezes. No parágrafo 11, ele conta uma história de uma gêmeas. Uma suportou a crítica, a outra não. Agora você veja só o que tem nas escolas. Nós temos nossos filhos na escola, e os nossos filhos na escola, os problemas que você tem com os seus filhos é que eles receberam nas escolas. Agora veja o peso e o poder da palavra. Porque geralmente os seus colegas, eles vêm de seitas, eles têm religião. Uma neta minha, o ano passado, veio e disse: vô, eu vou entrar para macumba. Eu disse: o quê? O que você vai fazer? Ela mora em São Paulo. Não, a minha colega disse que fala em Deus. Aí expliquei para ela e disse que aquilo ali era do diabo. Ela disse: não, mas só fala coisa boa lá, vô. Adolescente de 11, 12 anos. Só fala coisa boa. Você pensa que o diabo vai falar coisa ruim? Aí está o engano. O diabo hoje está crendo que o novo nome é Brana. Está crendo na mensagem de uma só pessoa, só que não é João. É outro, é Brana. É coisa boa. Mas está pervertido. Não foi fácil convencer a minha neta. E eu espero que o Espírito não ficou sobre ela. Porque a sua coleguinha começou a pregar para ela. Começou a falar para ela. E ela parou para dar ouvido. Não foi assim que Eva recebeu a maldição? Parou para dar ouvido. Então, se você para dar ouvido, você recebe a maldição. Se você resiste, São Pedro disse, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Você tem que resistir isto.
Então, a história dessa menininha está no parágrafo 11 e 12. Agora, alguém vem daqui a pouco nos pegar para irmos a Louisville. Quero que vocês se lembrem de orar também. Uma ótima jovem que ela não tem nem 18 anos, ela é gêmea, e uma cristã na escola. E as outras moças falavam a respeito dela, vocês sabem, as duas moças. E eles diziam como elas estavam, que parte da vida elas estavam perdendo, e que elas deveriam viver como as demais moças. Olha só esse cabelo, você deveria arrumar esse cabelo, tirar umas pontas, né? Olha esses olhos, olha como você está parecendo uma velha. O profeta disse que a irmã dela conseguiu resistir, mas ela não. Teve outra que era mais fraca. Agora veja só o poder da palavra, veja onde a menina chegou. E uma moça foi capaz de superar isto, essa outra ficou complexada e se sentiu muito ruim acerca disso, e simplesmente foi se distanciando e se afastando cada vez mais e se preocupando acerca disto, e finalmente ela teve um colapso mental. E ela está numa ala de doentes mentais. A sua mãe e seu pai estão vindo pertinho de Clarksdale, Indiana, para ir a essa instituição para onde vão tentar mandá-la a Madison amanhã. Você veja só aonde a menina foi parar, que teve um espírito a pegou. Agora veja, esses espíritos são espíritos familiares, às vezes são espíritos que acompanham famílias. São espíritos desde os tempos antigos que vêm acompanhando família, desde a era medieval. Acompanham vários tipos de espíritos. São chamados espíritos familiares, maldições que estão sobre famílias. Estas maldições têm que ser quebradas pelo poder da palavra falada, revelada nesse dia. Aí você vai descansar. Eu sou da terceira etapa de 7 trovões, da mensagem de uma só pessoa, e sendo dominado por um demônio. Agora a moça, não há esgotamento físico na moça. Não, ela não há nada fisicamente. Ela está perfeitamente saudável. Mas é tão difícil de explicar isto. E, na verdade, não pode ser explicado. O que aconteceu é que seu espírito se afastou. Como diz São Paulo, não é eu mais quem vive, é Cristo que vive em mim. Aquele espírito se afastou. Aqueles maus pensamentos se afastou, aquela minha razão se afastou, agora é Cristo. E nessa moça o seu espírito se afastou, entrou um outro demônio nela. Faz nos lembrar do Gadareno. 5.000 demônios. Seu espírito não estava ali. Eles tomaram conta da casa, são invasores. Invadiram a casa. Invadiram o corpo, a mente. Madalena tinha 7 demônios. Seu espírito não estava nela. Ela tinha todos os tipos de espíritos. Como as igrejas, diz o profeta, têm espíritos. Podíamos enumerá-lo, eles. Um irmão não se dá com o outro, um faz fofoca do outro, um fala do pastor, outro fala do diácono. São espíritos, são demônios. Aquelas famílias que estão na igreja, um não se dão com o outro, vocês têm que se converter e nascer de novo. Porque isso são demônios. De repente você não sabe nem a quantidade de espírito que está vivendo aí no seu interior. Você mesmo não sabe, porque o seu espírito não está mais em você.
E o profeta disse: o espírito dessa moça se afastou dela. Você já conversou com uma pessoa louca? Ele não diz coisa com coisa. Ele não está ali. Quando Jesus expulsou os demônios do gadareno, ele voltou ao perfeito juízo, seu espírito voltou nele. Ele queria seguir a Jesus. Jesus disse: não, fala para os teus o que Deus fez por ti. Vai conversar com uma pessoa demente? Ele nunca diz coisa com coisa, porque ele não está ali. Você já viu um pregador que pregava a mensagem, terceira puxada, novo nome, a mensagem de uma só pessoa? Hoje não prega mais, é que seu espírito saiu. Entrou outros. Outros, não! Outros! A igreja foi atacada com loucura. Os pregadores foram atacados com loucura. A gente vai ouvindo o profeta, vai ouvindo o pastor Osmar, e essas inspirações começam a vir. E você vai ligando coisa com coisa. Eu vou me apressar para não cansar vocês, mas eu tenho muita coisa que vocês gostariam de seguir. Então ele disse, e na verdade não pode ser explicado, o que aconteceu é que seu espírito se afastou. Estão vendo? Agora você tem de pegar o espírito dela e trazê-lo de volta ao lugar. Agora você tem que pegar o espírito dela, visto que Jesus falando sobre aquele moço, que uma hora jogava no fogo, outra hora jogava na água, trouxe os seus discípulos, eles não puderam expulsá-lo. Jesus disse: essa casta, quer dizer, essa qualidade de demônio não sai a não ser através de jejum e oração. Não era você chegar e dizer: sai! Não. Você tem que realmente se consagrar para tirar aquela casta de demônio. Porque o seu espírito não está ali. Ele não vive mais ali. Não é o seu filho, não é a sua mulher, não é o seu marido que está aí, é um demônio usando o corpo dele. Então, você não lembra que a irmã Morana disse que tinha que entrar em contato com o seu espírito? Eu tomo aqui todo o espírito, diz o profeta, sobre o meu domínio. Ele diz: eu tenho que entrar em contato com o seu espírito. E às vezes o homem estava ali, a mulher, mas o espírito estava longe. Por isso era necessário um profeta, um vidente. Quando você escutou a mensagem da hora, seu espírito voltou. Cordeiro saiu do trono, a intercessão terminou, a mensagem de uma só pessoa. Você estava com o espírito da primeira e segunda etapa. Você estava com o espírito religioso, pensando que estava salvo e estava perdido. Quando você ouviu a verdade liberta. Quando vier o Espírito da verdade, vos fará lembrar de tudo aquilo que vocês ouviram. Como recentemente falamos aqui, faz algumas semanas, sobre como o sistema humano opera, como há 5 sentidos pelos quais se entra no corpo, e há 5 vias, como chamaríamos, 5 vias, tais como consciência, imaginação e assim por diante, pelas quais entramos na alma. Então, quando se entra no espírito, há só uma via, que é através da vontade própria, que está ligado como o homem foi criado. Agora, na mensagem 1 em 1 milhão, 44, o irmão Shankarian agora simplesmente fez uma afirmação verdadeira há pouco a respeito do que pensamos sobre esses dias em que nós estamos vivendo. Eu verdadeiramente creio de todo o coração que estamos vivendo exatamente no tempo do encerramento. É o fim de tudo. É hora da primeira ressurreição, do arrebatamento. É o fim de tudo. Mas o que está acontecendo agora? Para tentar barrar a noiva, para não ir nesse arrebatamento.
Porque a igreja foi atacada de loucura. Como é que chama as virgens? Loucas. Não é isso? As virgens loucas, Mateus 25. Você pode ver que o castelhano não chama virgem louca, chama virgem nécias. Mas o português é virgem louca. São virgens, são puras, são limpas, têm uma vida de santificação, mas são loucas, são dementes, não têm azeite, não têm revelação, não têm o Espírito Santo. Exatamente na sombra do entardecer. O sol está muito adiantado. E quando vemos coisas acontecendo da maneira que estão hoje, ora, é difícil dizer o que outra geração traria. Alguns dias atrás, permita-me apresentar-lhes uma coisinha particular. Fizeram uma análise em todo o Arizona, onde moro, de todas as escolas. Eles fizeram com as crianças sem elas saberem. Um teste mental. E adivinha o que aconteceu? Inclusive escolas secundárias e escolas primárias. Havia 80% das crianças sofrendo de deficiência mental. Como? Pastor Osmar, antes de partir, ele falou sobre essas coisas. Ele falava só o que o irmão Brana tinha falado. Eu também tenho que falar só o que o irmão Brana falou. 70% delas eram espectadoras de televisão. Televisão hoje já é uma coisa obsoleta. Não? Você sabia? Televisão é obsoleta. Você quase nem liga a televisão. Se você pergunta à criança a TV ou o celular, quero o celular. Não é isso? Que leva para todo lugar. No tempo do irmão Brana era a TV. O irmão Brana disse que poderia ser uma bênção para pregar o evangelho através dela. Mas eles fizeram dela uma maldição. Hoje nós temos a internet, que bênção, mas que maldição. Você viu no 7º selo? Bênção e maldição. Moisés falou disto, Paulo também, Brana vem e fala também. A esposa vem e também fala. Veja, os males, eles simplesmente chegaram a nós de modo despercebido. Pergunta-se por que isso acontece. Pode-se ouvir a voz de Deus clamando contra isso, e ainda assim aqui nós nos encontramos emaranhados. O que vai acontecer com a mente dos nossos filhos, dos nossos netos? Daqui a 20 anos, se nós vivemos até lá. Eu não vou chegar até lá. Uma criancinha pequena de 2, 3 anos domina uma família. Domina uma família. Seu espírito está ali? Não. Afastou dele. Porque se você fustigasse ele com a vara, o outro espírito ia ficar longe, mas você nunca fustigou ele com a vara. Você fez a vontade dele. Hoje ele conhece todos os nomes de desenho da Disney, o que tem na internet. Ele não pode comer se ele não está vendo aquele desenho. O que você vai fazer? Qual será o futuro dele? Será que vai passar no teste da medicina? Da engenharia mecânica? O que será eles no futuro? O que serão? Com os lábios cheios de grampo, nariz, o corpo todo tatuado, as orelhas cortadas. Você pensa que o profeta não falou isto?
A voz já está saindo da terra. A voz está saindo da terra, vai ficar só gravação. A voz para bater nisso está saindo da terra. É o dia dos filhos rebeldes, de ministérios rebeldes, igreja atacada com loucura, viginéscia. E ele domina. E eu fui fazer um culto esse tempo aqui no Rio Grande do Sul, e 2 criancinhas pequenas, cada um com o seu celular. Eu sei que vocês estão me ouvindo. E o irmão dirigente cantando os hinos, e os joguinhos bem alto ali. Você pensa que foi fácil dominar aquele ambiente? Tomar aqueles espíritos sobre o domínio da palavra? No final, sim. Não era gente grande, pequeno. Tira dele, se joga no chão. O pai vai tirar, a mãe disse, não, dá pro coitadinho aí, senão ele não come. Você vai ver o que você vai colher no futuro, mãe. O que você vai colher no futuro, pai. O que você está criando não é você, é a internet que disciplina ele com a disciplina errada. Escute aqui. E não sabeis. 150. Agora veja o Espírito prosseguir isso. Haverá um tempo no nome do Senhor quando as pessoas se tornarão completamente loucas. Cuidado. O celular pode ser uma bênção, mas pode ser uma maldição. Tempo, você perde muito nele. Você não liga mais para a TV, mas para ele, e ele é uma bênção. O mundo precisa dele. Nós precisamos dele. Nós temos aqui centenas de pessoas nos acompanhando aqui desde a África, com o celular, com o tablet, ouvindo a palavra. E não sabeis. A Bíblia diz, gritarão e clamarão coisas enormes e monstruosas em suas imaginações. Porque isso vai e domina a segunda esfera. O homem é corpo e espírito, domina a imaginação, a razão. O que me diz dos jogos e desenhos e filmes nos celulares? E isso é que os nossos filhos estão se alimentando hoje. Qual será o futuro da nação? Dos lares? Só que a voz está se apagando. Dia 9, a voz de Apocalipse 10, 8 a 11, silenciou. Agora é a voz que está nos ministros. Mas daqui uns dias os ministros também se vão. Vocês também se vão. E eles ficam. Porque eles não querem nada com Deus. Rádios e coisas ou programas de televisão lhe estão produzindo isto. Haverá tais coisas como formiga que se levanta na terra, que terão a estatura de 14 árvores de altura. Haverá um pássaro voará pela terra com asa de 4 a 5 milhas de largura. E as pessoas ouvirão, gritarão e clamarão e chorarão por misericórdia, porém será a praga. Quando Paulo foi, caiu uma praga. Quando Irineu foi, caiu uma praga.
Assim todos os mensageiros, quando o irmão Brana foi, caiu a praga da ressurreição isolada, da dualidade, todos esses ismos. Agora foi João, a voz que despertou o Brasil, despertou o mundo. Está caindo uma praga. A Escritura diz que quando o mensageiro vai, sela aquele grupo e uma praga cai. Oh Deus. Laodiceia 106. Deus diz que esta igreja da era de Laodiceia é miserável. Essa palavra vem de duas palavras gregas que significam sofrimento e julgamento. E isso não tem nada a ver com as provas que chega a um verdadeiro cristão. Porque Deus, falando de um cristão em tempo de prova, diz que é bem-aventurado. Você está passando prova? Luta. Em casa, você é bem-aventurado, porque você está sendo provado. Prova é diferente de praga. Agora tente vencer, dominar esse demônio. Tente trazer o espírito do seu filho, da sua mulher, para ele, para ela, porque ele se afastou. O espírito desse homem se afastou dele. O espírito dessa mulher se afastou dela. Ele diz que uma mulher que está seminua na rua, ela não está no seu estado mental correto. Alguma coisa está errada com ela, ela está demente. Porque uma mulher no seu estado mental correto, ela se veste decentemente. O homem fala corretamente, o homem fala a verdade. Respeita a sua família, a sua mulher. Ela respeita o seu marido. Porque ele está cheio do Espírito Santo. Tem azeite, não é uma virgem nécia, louca. Enquanto que essa definição é expressada como desgraçada e miserável, que é a era de Laodiceia, que é sofrimento e julgamento, com estranho, nesta era de abundância, nesta era de progresso, nesta era de fartura, como pode haver provação? Bem, assim sendo, é estranho. Mas era de fartura e oportunidade, quando todos têm tanto e há muito mais para ser possuído, porque com todas as invenções para fazer nosso serviço e muitas coisas para dar-nos prazer, repentinamente deparamos com as enfermidades mentais, apoderando-se de tanta gente ao ponto de alarmar a nação. Você vê que hoje é tanto benefício que a nação paga. As crianças, ela já nasce com um problema hoje. Por causa do alimento híbrido, mas também as maldições que acompanham as famílias. Essas são as maldições. Aqueles espíritos estão ali para perturbar. Às vezes os pais não conseguem dormir porque a criança chora a noite toda, mas não é a criança. O profeta disse, é um demônio que faz aquela criança chorar. Às vezes ele não vem, ela diz, não vou no culto. O diabo quer que você não venha no culto mesmo. Vem aqui que eu expulso esse demônio dessa criança. Mas ele não para quieto, ele vai parar sim. Acostuma ele para ouvir a palavra de Deus, que ele vai ficar quietinho. É que o seu espírito não está nele. O seu espírito se afastou, nós vamos trazer o seu espírito para ele. Parece um pouco estranho, né? Quando todo mundo devia ser feliz, sem nada que concorra realmente para ser infeliz. Milhões estão tomando sedativos à noite, pílulas para estímulo pela manhã, correndo aos médicos, dando entrada nas instituições e tentando afugentar por meio do álcool temores desconhecidos. Sim, esta era se gaba de enormes lojas repletas de bens terrenos, mas o povo é menos feliz do que nunca. Espíritos que acompanham a família, eu digo com experiência. Quando eu tinha meus 9 anos,
o espírito do meu avô que tinha morrido, aquele demônio, ficou sem corpo, tentou me tomar. Depois foi no Paraná para tomar o meu irmão. Meu irmão disse que viu quando descia na forma do meu pai, mas era aquele demônio que acompanhava, né, o meu avô. Meu avô morreu. Seu pai morreu, seu avô morreu, mas o espírito não morre. Ele quer tomar alguém, quer pegar alguém da família. É como a mocinha, ela não aguentou a pressão. Aí o que eles fazem? Eles se entram num quarto escuro e pegam o seu celular e não quer saber de mais nada. Até a comida rejeitam, come fora de hora. Você tem que sair desse quarto, liga a luz. Você não é morcego. Porque ali é onde Satanás trabalha. Porque você não está vendo no celular coisas boas, você está vendo coisa ruim. Você está vendo zumbi aí. Esses desenhos são levados para os feiticeiros consagrar. Esses jogos que tem aí, que são viciantes, são levados para a consagração com os feiticeiros, para ser ungido. É pior do que droga. Por isso que a criança se esperneia, se joga no chão. E você não tem controle. Porque aquilo foi ungido. Unja a sua casa, unja a sua vida, unja seus filhos. Coloca oração na sua casa, coloca a leitura da palavra em sua casa, seja um exemplo para eles. Mas não vai ser um religioso também. Que a religião é um demônio. Que o profeta diz que ele vem também em forma de religião. Aí você é santo demais. Aí você é santo demais, quer até matar a criança por causa do celular. Aí também é o extremo. Você não pode ir ao extremo. Nós temos aprendido com Apocalipse 10, 8 a 11, temos aprendido com o irmão Brana como agir, como educar, como corrigir nossos filhos, nossas famílias. Esta era se vangloria dos seus conhecimentos espirituais, mas o povo é menos seguro de si mesmo do que nunca. Esta era se gaba de melhores valores morais, e é a época mais corrupta do que qualquer outra desde o dilúvio. Ela fala acerca do seu conhecimento e de ciência, mas ela está travando uma batalha perdida em todos os campos, porque a mente e a alma e o espírito humano não pode compreender nem manter-se à altura das mudanças que têm vindo sobre a terra. Em uma geração, nós temos passado da era do cavalo e da carroça à era do espaço. É a era da revelação, é a era do rapto agora. Desperta, igreja, desperta, ministério. E somos orgulhosos e jactanciosos quanto a isto. Porém, dentro há uma caverna escura e vazia, que está clamando em tormento. E sem uma razão conhecida, os corações dos homens estão desfalecendo de medo. E o mundo está de tal maneira sombrio, que essa era podia muito propriamente ser chamada a era dos neuróticos. São pregadores neuróticos. E, gente, é pregadores neuróticos, demente, que pregou, que o Cordeiro saiu do trono, que a mensagem é de uma só pessoa, e hoje está pregando ao contrário. Viginécia, neuróticos, dementes. O que você pensa agora com a partida do pastor Osmar? É Deus passando uma outra peneira. Vão ficar também neuróticos.
Uns vão ficar em casa, outros vão apertar o play, que criticava tanto a voz de Deus. É uma praga caindo sobre a sua vida. Enquanto tem a voz, porque as suas pregações materializou-se no ministério, quintuplou. E o rapto se dará com esse quinto ministério. Ela se jactancia, mas ela não pode retroceder. Ela clama por paz, porém não há paz. Ela proclama ter uma grande abundância de todas as coisas, mas continua ardendo de desejo como um fogo insatisfeito, não há paz. Diz o meu Deus ao perverso, não há paz. Deixa o ímpio o seu caminho. Deixa o perverso o seu caminho. Deixe ele no seu caminho. Continue caminhando. A coluna de fogo está se movendo. É a mesma que foi fotografada na cabeça do irmão Branham. É a mesma. Hoje ela está materializada neste corpo palavra. Oh, meus irmãos, Deus abençoa. Muita coisa aqui, mas vamos passar do horário. Vamos ficar de pé. Eu quero orar um pouquinho com você. Nosso Deus, nos ajuda nesta hora, Senhor. Nós sabemos que não é fácil para pais e mães, tendo seus filhos, e às vezes maridos com espíritos religiosos, e controlar toda a situação. Mas dê graça para os meus irmãos, dê novo nascimento, dê a eles o batismo do Espírito Santo, porque ainda há azeite. Foi o que Eliseu disse para a viúva, ainda tem azeite, só faltou vasilha, só faltou vaso. Senhor Deus, abençoa cada filho e filha, teus filhos pela internet, nós pedimos que o Senhor os abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, Senhor. Sentar aí um pouquinho.